Jó capítulo 19, que a palavra de Deus fale ao nosso coração mais uma vez. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra, tirou a coroa da minha cabeça, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem: como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo? Então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Capítulo 19 de Jó nos fala sobre o poder das palavras, uma das verdades mais ensinadas na Bíblia. Apesar de alguns distorcerem e exagerarem, tem pessoas que acham que o poder das palavras pode ser transformado em um método supersticioso, ou seja, basta você falar que você vai ter as coisas que você deseja, o que alguns chamam de confissão positiva. Não é isso que a Bíblia realmente ensina, mas a Bíblia ensina que há poder em cada palavra que a gente fala, que as pessoas falam sobre nós. Provérbios, que é o livro da sabedoria, tão completo, fala muito sobre isso. Tiago, no Novo Testamento, que é também um livro de sabedoria, fala muito sobre o poder das palavras. Nós precisamos vigiar o que a gente fala. É uma das maiores sabedorias que Deus nos ensina a praticar. Temos que ser tardios no falar e prontos para ouvir. Erramos muito no que a gente fala e colhemos o que a gente fala. A Bíblia diz que daquilo que a gente fala nós vamos nos alimentar. O próprio Senhor Jesus falou bastante sobre isso. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então precisamos estar tratando o nosso coração para falar de acordo com a vontade de Deus. O Senhor Jesus falou que aquele que chama o outro de tolo pode ser condenado ao inferno. Ou seja, nós vamos ser julgados também pelas palavras que nós falamos. E olhando para Jó capítulo 19, nós vamos perceber aqui o poder das palavras em 3 aspectos. Primeiro,
palavras que destroem. Versículo 2 até 5, Jó diz o seguinte: até quando vocês vão me atormentar e esmagar com as suas palavras? E a partir disso Jó vai dizer que ele se sente assim, com as palavras dos amigos: esmagado, insultado, envergonhado. Então Jó está mostrando que tudo que os amigos falaram, abriram no coração dele grandes feridas, estavam machucando, estavam oprimindo. Como isso é terrível. Nós nos preocupamos bastante e devemos nos preocupar com os vírus e as bactérias, mas eu te digo que as palavras matam muito mais do que todos os vírus e bactérias. Pessoas, inimizades e até amigos, com palavras impensadas, estão adoecendo, ferindo outros, amaldiçoando outros. A Bíblia diz que com a boca a gente pode amaldiçoar ou abençoar, e o Senhor Jesus nos ensinou a abençoar, inclusive os que nos amaldiçoam. Por quê Ele nos ensina isso? Porque a nossa vontade às vezes é de revidar, é de falar o mesmo, ou até usar as redes sociais para realmente também amaldiçoar quem está falando mal da gente. Então o Senhor Jesus nos ensina, como filhos amados, nós devemos sempre abençoar. E o Senhor Jesus também nos ensina isso, porque as palavras que falamos, elas voltam sobre nós. Tudo que emitimos, elas têm um poder de vir também sobre a nossa vida. Então palavras podem destruir, matar. No livro de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele diz que uma pequena fagulha, um pequeno fogo, uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Quantas famílias estão sendo destruídas pelas palavras mal faladas? Mas em segundo lugar, o capítulo 19 também de Jó nos mostra as palavras de desabafo, e era o que Jó estava fazendo. Jó estava desabafando. A partir do versículo 7, Jó coloca para fora uma realidade que nos assusta um pouco. Ele começa a dizer que Deus não estava escutando o seu clamor, as suas orações. Versículo 7: eu clamo, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, mas não há justiça. Ele está demonstrando aqui o sentimento que ele estava de abandono do próprio Deus. E aqui você percebe Jó pecando contra Deus. Irmãos, nada do que Jó sofreu foi devido a pecado, mas no meio do sofrimento ele pecou contra Deus, em alguns momentos. E aí no versículo de número 8, ou melhor 6, no versículo 6, Jó diz: saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. A dor e o sofrimento geralmente vão distorcer a nossa visão de Deus, a nossa visão da realidade, a nossa visão da nossa identidade. A dor e o sofrimento, quando nós não derramamos diante de Deus e nos aquietamos profundamente, podem distorcer a nossa visão de Deus, de nós mesmos, da realidade, das pessoas, e nos fazer esquecer a nossa verdadeira identidade em Deus e nos afastar dos propósitos de Deus. Então Jó aqui, irmãos, nós precisamos lembrar sempre que ele estava debaixo de uma dor terrível, incomparável com as nossas dores, que ainda que sejam também reais, profundas, mas Jó, no meio da dor, ele peca. Ele não blasfema, como Satanás queria que ele fizesse. Ele não se afasta do Senhor, porque ele está aqui desabafando com o próprio Deus, mas ele acusa Deus de injustiça. É a voz, são as palavras do desabafo. Ele não só acusa Deus, mas ele também diz que todos o abandonaram. Versículo 13 até o 16, ele fala: Deus levou meus irmãos para longe de mim, as pessoas me tratam como estranho, os estranhos se afastaram de mim. Ele diz: os meus parentes me abandonaram, a minha esposa estava perto dele, mas não suporto o meu hálito. Está dizendo: eu não tenho a compreensão, o amor e o afeto de ninguém. Irmãos, isso são palavras de desabafo, e nós precisamos desabafar, mas faça isso no altar de Deus. Faça isso não com o coração fechado, mas com o coração quebrantado, falando: Senhor, é assim que eu estou me sentindo. E ainda que ele tivesse pecado, o Senhor depois vai o repreender, mas é importante que a gente fale com o Senhor como estamos sentindo, porque Deus conhece o nosso coração. Nós não vamos decepcionar Deus, porque Ele sabe o que está dentro da gente, e o melhor é falar diante dEle, mesmo que seja algo errado, contra a verdade de Deus. Jó derrama palavras de desabafo diante do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, e aqui começa
a mudança do coração de Jó, nós vemos no capítulo 19 palavras de fé e de esperança. É a partir do versículo 23 que nós vamos perceber algo mudando. No versículo 23, Jó profetiza sem saber. Ele diz: quem dera que agora essas minhas palavras fossem escritas e gravadas num livro. E depois foram. Ele começa aqui no meio do desabafo diante de Deus. O Espírito Santo começa também a colocar palavras no coração dele. Ele começa a profetizar junto com a sua oração. É isso que Deus faz, irmãos. Quando nós somos sinceros e colocamos diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, o Espírito Santo começa a mover o nosso espírito para as palavras do próprio Deus, para as verdades do próprio Deus. E aí ele faz uma declaração que é tão conhecida, versículo de número 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Irmãos, em meio ao sofrimento, em meio à dor terrível, Jó sempre, se você percebe, antes do capítulo 19, tudo que ele fala é uma mistura de murmuração e perguntas. Murmuração e perguntas. No meio de todo o desabafo dele. Agora, no capítulo 19, quase na metade do livro, a vida, o coração de Jó começam a ter uma mudança. Sabe por quê? Porque ele para de murmurar e de perguntar. E ele começa a olhar para o alto, para cima, e se lembrar do que ele ainda cria. Há momentos que nós não vamos sentir, nós não vamos ver, mas nós temos que nos lembrar do que nós ainda cremos. Ele lembra que ele ainda crê que o seu Redentor vive, e ele profetiza aqui um Redentor, ou seja, aquele que pagaria a sua salvação, libertação e cura. Profetiza o Messias sem ter ainda entendimento dessa revelação plena, mas pelo Espírito Santo, no meio da dor de Jó, ele se lembra: eu creio no Deus que me ama. Quando ele diz meu Redentor, ele está dizendo: ele vai me redimir, ele vai me salvar, ele vai me perdoar, ele vai me levantar novamente. Ele não fala do que ele sentia ou do que ele entendia. O que ele fala agora é o que ele ainda cria, o que ele ainda sabia. Ou seja, Jó está mostrando o que a dor não havia mudado dentro do coração dele. O que a sua dor e o seu sofrimento não mudou no seu coração. O que você ainda continua crendo, o que você ainda continua confiando. Este eu sei de Jó é significativo demais. No meio da dor ele diz: tem algo que eu ainda sei. Não é que eu sinto, não é que eu vejo, mas eu creio, eu confio, eu sei que o meu Redentor está vivo, o meu Deus, ele vive, e ele se levantará sobre a terra. Ele profetiza a vinda do nosso Senhor Jesus, ele profetiza o dia final, onde o Senhor Jesus voltará, e todos que creem nele serão, como Jó está profetizando, verão o Senhor e estarão com ele para sempre. Me lembra muito o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, a última carta que ele escreve, preso, sabendo que pouco tempo lhe restava. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: eu sei que o meu Redentor vive, mas ele fala isso numa outra linguagem. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia da vinda dele. Isso é verdade de Deus para mim e para você. No meio dos nossos sofrimentos, perceba quais as palavras que têm saído da sua boca, perceba as palavras negativas que lançam contra você, perdoe as pessoas e as abençoe. Não guarde no seu coração palavras que vão te adoecer e te ferir. E perceba no meio dos seus sofrimentos o que você tem falado, porque um dos pecados que fez Israel no deserto, a grande maioria perecer, foi a murmuração. Perceba o que você está falando. Se é para murmurar, se é para
questionar, faça isso no altar de Deus, de todo o seu coração, até o momento onde o Espírito Santo vai te lembrar o que você ainda crê no meio do seu sofrimento, quem Ele é. E aqui, irmãos, uma mudança começa no coração de Jó, na história de Jó. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos nos encher sempre da palavra de Deus, porque esta sim é poderosa, esta sim alimenta a fé, esta sim nos consola no meio das nossas batalhas da vida, nossos sofrimentos e dilemas. Vamos orar? Pai, que a palavra do Senhor, que é tão poderosa, incomparável, ilumina os nossos olhos, conforta o nosso coração, renova as nossas esperanças, possa encher o nosso coração nesta manhã, e que, como Jó, em toda provação, sofrimento que passamos na vida, ó Deus, nós possamos nos lembrar do que nós ainda cremos, que a dor não arrancou de nós. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Redentor é o Senhor Jesus, que vive e se levantará sobre a face da terra, e que o que cremos, as tuas verdades absolutas, nos sustente quando não entendemos ou vemos saída às nossas lutas. Nós pedimos e oramos assim, em súplica ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.